Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Adriana Georgiani e mais uma vez estou com vocês aqui no 12º Fonavid. Hoje estamos no 4º dia de evento e para iniciar a primeira palestra da noite, abordando o tema 17ª e 18ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, conversa com CNJ, eu convido para se juntar a mim neste painel a conselheira Maria Cristiana Amorim Ziova. Olá, doutora Maria Cristiana, tudo bem com a senhora? É um prazer recebê-la novamente aqui no Fonavid. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Hoje eu já estou refeita, né? De tantas emoções da segunda-feira e nós teremos, como sempre, excelentes palestras hoje. Vamos em frente. Com certeza. Obrigada, doutora Maria Cristiana. Convido também para se juntar nesse painel a conselheira Ivana Farina Navarrete. Tudo bem, doutora? Como vai a senhora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite e inicialmente já quero agradecer a participação num evento tão importante em dias tão turbulentos. Perfeito, seja muito bem-vinda, nós que agradecemos. Nós convidamos também o conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. O doutor Marcos vai entrar assim que possível, pois ele está com alguns problemas técnicos, então nós vamos aguardar, assim que possível, ele entrará conosco. Convido também a doutora Helena Alice Machado Coelho. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem, obrigada. Boa noite a todos e todas. Que agradecemos a presença da senhora. E para concluir, nós convidamos também a juíza Madjele Franz Machado, que será a coordenadora deste nosso painel. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas, né? Boa noite, Brasil. É uma satisfação termos conosco as conselheiras do CNJ, Maria Cristiana Ziova, Ivana Farina Navarrete e o conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues. Neste espaço que, então, vai oportunizar uma conversa com o CNJ, né, um diálogo e também a apresentação da 17ª e da 18ª Semana da Paz em Casa. O Fonavid ele nasceu em 2009, justamente num evento do CNJ, na terceira jornada da Lei Maria da Penha. E hoje eu considero que nós temos um encontro simbólico e até, gostaria de dizer, bastante afetivo, né? Porque é o momento, então, que o Fonavid está recebendo o CNJ através dos estimados conselheiros aqui na nossa casa virtual, né? E no 12º encontro. Então, nosso 12º aniversário. Nós também teremos a participação da colega Helena Machado Coelho, né, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que vai nos apresentar o projeto Protetiva Online. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra à conselheira Maria Cristiana Ziova. Mas antes vou falar um pouquinho aqui, o seu currículo é bastante extenso, né? Mas nós conhecemos o trabalho brilhante que ela vem desenvolvendo à frente do CNJ, né? Ela é procuradora regional da República, com atuação no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Dentre outras funções, ela exerceu a de procuradora-chefe da Procuradoria da República do Estado de São Paulo e da Procuradoria Regional da República da Terceira Região. Ela é conselheira do CNJ e ela foi indicada pelo ministro Toffoli para supervisora da Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, passo a palavra à conselheira Maria Cristiana, que vai, então, fazer a apresentação dos demais conselheiros e falar um pouquinho sobre o seu trabalho à frente do CNJ e das Semanas da Justiça pela Paz em Casa. Muito obrigada, Madjele. Cumprimento você com um abraço online.
mas nem por isso menos caloroso. Eu também cumprimento a minha colega de bancada, doutora Ivana, a minha querida amiga, né? Amiga, sim, a doutora Helena, é uma pessoa, uma juíza por quem eu tenho muito apreço e muita admiração. Eu também saúdo o meu colega, o conselheiro Marcos Vinícius, como você mesma já mencionou, ele está com um pequeno problema técnico, mas logo ele entra. De início, Mageli, colegas e juízes e juízas que nos ouvem, eu também cumprimento a todos. De início, eu gostaria novamente de agradecer a gentileza de vocês, do Fonavit, e o faço na pessoa da presidente, da Jaqueline, né? Jaqueline Machado, que tão gentilmente nos convidou, né? Nos disponibilizou uma sala aqui dentro do 12º Fonavit, para que nós pudéssemos, então, vir falar um pouco da nossa atuação, do nosso trabalho no CNJ. Eu gostaria de dizer a vocês também o seguinte, porque tem sido me perguntado, e eu já devia ter esclarecido na segunda-feira, mas eu confesso que eu me esqueci. Me perguntam se essas 2 semanas, a de agosto e a que seria agora em novembro, a semana de agosto e de novembro da Justiça pela Paz em Casa, se elas serão realizadas no próximo ano. Nós ainda estamos discutindo e analisando a viabilidade disso. Por mim, ainda que não consigamos realizar as 2 no ano que vem, nós vamos fazer o possível para que pelo menos uma delas a gente consiga, sim, fazer no próximo ano. Todos vocês sabem, eu tinha dito a princípio que nós manteríamos tanto a 17ª quanto a 18ª semanas, logo no início da pandemia, enfim. Mas atendendo às ponderações da doutora Jaqueline e da doutora Salete Somariva, que é a presidente do COCEVID, eu então entendi por bem, né, diante de todas as lúcidas ponderações e considerações, eu entendi por bem suspender as semanas. Mas para que não passasse absolutamente em branco, nós então estamos aqui para esse diálogo hoje. No CNJ, cada um dos conselheiros é responsável por uma comissão permanente. Ele preside essa comissão permanente, que também é integrada por outros 2 conselheiros. A comissão que eu presido trata, dentre outras coisas, justamente do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E estão comigo na comissão tanto a conselheira Ivana Farina, quanto o conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues. Por isso, eu achei de extrema importância que eles estivessem hoje aqui, para que todos e todas os conheçam, e também, caso queiram, no final, nós teremos algumas perguntas, enfim, caso queiram conversar, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, nós estamos todos aqui abertos a isso. Também fiz questão de convidar para participar desse nosso diálogo a Helena, a doutora Helena, e pedir para ela que apresentasse esse projeto que está em curso no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e que versa sobre as medidas online, as protetivas online. Eu achei um projeto extremamente interessante, extremamente importante para nós, e eu acho que é de interesse de todos.
até onde eu sei, é um projeto que já está frutificando, né? E quem sabe nós então não podemos, posteriormente, estender para todo o Brasil, porque vai ser uma forma de, vocês verão, ela vai explicar, de auxiliar, facilitar, eu acredito, o trabalho de todos, mas, acima de tudo, vai favorecer, ajudar as mulheres que se encontram nessa situação de violência doméstica e familiar. Eu já vou passar a palavra para a doutora Ivana, para a conselheira Ivana, que é minha colega de Ministério Público, mas ela é do Ministério Público de Goiás. A doutora Ivana, a conselheira Ivana, já foi, inclusive, procuradora-geral de Justiça no estado de Goiás, e é uma procuradora muito aguerrida, uma conselheira muito aguerrida. Como disse outro dia um colega, ela é muito... Como foi, Ivana, que ele disse? Que você é muito veemente? Veemente, isso. Então, vocês poderão ver, enfim, ainda que de forma virtual, que ela, de fato, é muito veemente. Ivana, então, eu passo a palavra a você, e, mais uma vez, agradeço, Mageli, agradeço a Jaqueline, agradeço a Helena, por estarem aqui e permitirem, né, que nós também estejamos aqui com vocês no Fonavide. Ivana, com você. Pois não, vamos lá. Adelante. Adelante. Adelante é sempre uma referência que eu gosto de fazer àquilo que significa o contrário do que é vedado em matéria de direitos humanos. É vedado o retrocesso. Portanto, vedado o retrocesso, nós temos que caminhar em avanço, para frente e adelante. É nesse sentido. Quero cumprimentar a doutora Mageli, a doutora Helena, o colega Marcos Vinícius, que não sei se nos ouve, mas em breve estará aqui conosco, e muito especialmente quero cumprimentar a conselheira Maria Cristiana Ziuva, minha colega de bancada e de Ministério Público e também de ideais. Nós temos essa necessidade de compartilhar ideais. E esse compartilhar significa fortalecimento de determinadas pautas, de determinados temas e também do nosso sistema de justiça. Como conselheiras do CNJ, nós atuamos nessa comissão específica, presidida pela conselheira Maria Cristiana Ziuva, com demandas que traduzem realidades muito graves. Recentemente, quando o ministro Fux assumiu a presidência do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, e além de dar sequência a atividades que já vinham sendo desenvolvidas desde a edição das resoluções 254 e 255, quando presidia o Conselho a ministra Carmen Lúcia, depois sequenciada pelo ministro Toffoli, e agora realça o ministro Fux que determinadas circunstâncias, especialmente relacionadas à violência de gênero e à violência contra a mulher, são circunstâncias que têm se agravado. Então, mais ainda, se faz necessário que o sistema de justiça, e no caso aqui falamos do Poder Judiciário, trate de abordar essas questões com novas formas de enfrentamento. Novas formas que possam traduzir o rompimento desse quadro que é desigual, desse quadro que é violento, estereotipado e discriminatório. Pois bem, eu gostaria de realçar
que no cumprimento dessas resoluções, o CNJ tem atuado tanto no enfrentamento à violência contra a mulher, como também buscando a maior participação feminina dentro do Poder Judiciário. Já começamos, então, a abordar um tema que precede essa questão do julgamento com perspectiva de gênero que me foi proposta. O fato da desigualdade de gênero permear a sociedade brasileira e também permear o sistema de justiça significa que nós temos um desequilíbrio que ele, além de ser quantitativo, ele é quantitativo no número de mulheres que integram a magistratura brasileira, e ele é também qualitativo. Nós temos um desequilíbrio forte, mais presente, com relação a cargos de direção e chefia. Pesquisas foram desenvolvidas no CNJ, tanto para analisar esse quantitativo e, mais recentemente, para analisar a participação feminina nos concursos de ingresso na magistratura. O que isso quer dizer? Que esses diagnósticos são necessários, primeiro, para confirmar a desigualdade. Segundo, para buscar analisar essas causas de tamanho desequilíbrio. E, a partir daí, traçarmos ações para romper com o desequilíbrio. Dentro do diagnóstico, não é difícil observar que um sistema de justiça, que um poder judiciário desigual em gênero, ele não terá naqueles e naquelas que entregam à justiça a diversidade, a garantia da diversidade de participação que existe na diversidade social para onde o julgamento é direcionado. Em quadros de violações de direitos em que o Poder Judiciário, então, é acionado, nós teremos respostas que podem ser aquelas que interpretam as realidades sob várias perspectivas e também aquelas respostas que fazem uma repetição de discriminações, de desigualdades estruturais, de violações. Tratando, então, de buscar formas de enfrentar tanto a desigualdade quanto os julgamentos que não têm sido resposta para esse quadro de desigualdade estrutural e também de estereótipos reproduzidos. Nós passamos a analisar várias manifestações que aportaram no CNJ a partir dessas pesquisas. A questão de gênero, a questão de violência contra a mulher, ela vem abordada em vários instrumentos internacionais que traduzem, então, que essa é uma questão histórica, cultural, vinculada a determinadas estruturas que, sendo patriarcais e de domínio masculino, elas vão revelar necessidade de atuação dos estados em todos os países para que políticas sejam adotadas de rompimento desse quadro. Pois bem, nós temos dois importantíssimos dados de referência, que são aqueles constantes
da Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção é da ONU, ela foi adotada em 79 em Assembleia Geral e ela entrou em vigor em 81, é chamada Convenção da Mulher. Vejam, a Assembleia Geral da ONU, então, pautou, porque necessário foi, a questão de eliminar as formas de discriminação contra a mulher. Então, diversas são aquelas regras cujo cumprimento os estados integrantes da ONU, que são signatários, se comprometeram. Nós temos, depois, a edição em 94, já falando do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, da Convenção de Belém do Pará, aprovada aqui no território brasileiro, em que se buscou um tratado para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Para além disso, nós temos no nosso Estado democrático de direito brasileiro a igualdade constitucional de homens e mulheres em direitos, o que significa também em oportunidades, em tratamento, em dignidade. Ocorre, então, que a partir de diversas ações em diversos países, inclusive no Brasil, nós tivemos a questão do julgamento sob a perspectiva de gênero, colocada diante do Poder Judiciário e do sistema de justiça como um todo, como sendo aquele julgamento que tenha, além desses fundamentos normativos que eu acabo de citar, que são internacionais e relativos aos direitos humanos, que são universais, que tenham esses julgamentos e a ação de transformação. A entrega da justiça que transforma. Mas de que modo, então, ele deve se operar? A professora Flávia Piovesan, ela diz que essas normativas, a Convenção da Mulher e a Convenção de Belém do Pará, especialmente a Convenção da Mulher, elas têm dupla obrigação, elas trazem dupla obrigação para os estados, que devem agir por seus diversos poderes, no poder legislativo, no poder executivo e também no poder judiciário, de eliminar a discriminação, mas de assegurar a igualdade. Então, agora, nós vamos chegar num ponto em que o CNJ tem a questão do julgamento com perspectiva de gênero sendo abordada diante da violência contra a mulher, diante do desequilíbrio de gênero, mas também como uma forma de assegurar a igualdade ou a igualação, como na teoria buscamos dizer o modo em que você transforma igualando o que chega já com um contexto de discriminação. Pois bem, a questão de protocolos para julgamento com perspectiva de gênero, ela vem com um modelo que foi adotado no Estado mexicano, no México, após 3 casos serem julgados na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. São casos que trazem questão de homicídios em razão de gênero, de estupro por agente do Estado contra vítima menor, que trazem a questão grave do emprego feminino, da exploração da mulher, aliada à violência. Pois bem, esse protocolo, então, ele foi editado após a condenação do Estado do México. Por quê?
porque o Estado não garantiu que essas mulheres fossem protegidas contra essas ações criminosas. Esse protocolo mexicano, então, ele vem sendo muito fortalecido e replicado nos diversos países mundo afora, para que sejam reconhecidas, no primeiro momento, as realidades das mulheres por todo o mundo, sendo elas sujeitos de múltiplas discriminações. Se assim são, essas discriminações têm que ser avaliadas e interpretadas numa perspectiva interseccional. O julgamento, então, com perspectiva de gênero, traz essa possibilidade de adotar diferentes lentes para uma realidade posta, em que, dizendo bem a professora Melina Fachin, em que, com diferentes perspectivas, se realize o direito à igualdade e a não discriminação de todas as pessoas, identificando suas diferenças, reconhecendo-as e garantindo que o tratamento dado a elas não se traduza um obstáculo para que elas desfrutem de seus direitos. Nós sabemos de diversos casos, agora tratando de exemplificar com violência doméstica, em que a mulher que é vítima da violência doméstica é revitimizada e é submetida a crivos, que são crivos absolutamente contaminados, em que ela já vem com impacto de estereótipos, de características que são tomadas como aquelas normais para a mulher, que seriam relacionadas a funções de gênero pré-estabelecidas, pré-conceituadas, que já dificultam sobremaneira para aquela mulher fazer valer seus direitos. O que nós buscamos no julgamento com a perspectiva de gênero é entender essas diferenças, é entender esse desequilíbrio. E volto à professora Melina Fachin, entender que há impacto nos papéis, nas funções atribuídas a homens e mulheres e nas possibilidades que eles têm de desfrutar seus direitos e de se desenvolver integralmente. Na íntegra e com integridade, com dignidade, em igualdade de oportunidades. Então, a discriminação estrutural que permeia a nossa sociedade, quando chega, num caso concreto, para o julgamento, quando chega lá na ponta, na investigação, essa discriminação estrutural deve ser interpretada de modo a que não repitamos, a que não sejamos a justiça que confirma a discriminação e pratique não a igualação, não o julgamento que traz a reparação dessa desigualdade, mas um julgamento influenciado e que traga como consequências desqualificar a vítima, reproduzindo estereótipos de revitimização e de uma assunção tácita de responsabilidade para a vítima. Qual seria o papel da mulher? Aquela vítima estaria no desempenho do padrão que é conferido ao gênero? A sociedade trazendo assim o trato para com a mulher
deve ser de qual forma avaliada nesses julgamentos. Nós temos, então, uma questão complexa e que exige capacitação. Capacitação para que esses filtros de interpretação sejam adotados, para que lentes sejam aquelas utilizadas por magistrados e magistradas em determinadas circunstâncias que traduzem já essa desigual questão. Pois bem, nós temos que ter um parâmetro mínimo das ações de políticas judiciais no sentido da perspectiva de gênero, à luz da nossa Constituição, no caso brasileiro, à luz da legislação específica, mas, sobretudo, desses parâmetros internacionais. O CNJ, depois da realização e do debate dessas duas pesquisas que eu mencionei, sobre a participação feminina no Poder Judiciário e depois nos concursos de ingresso na magistratura, ele recebeu diversas sugestões das entidades de classe que têm seus departamentos de direitos da mulher, a AJUF, a ANAMATRA, a MB. E especialmente solicitam o empenho do CNJ para que tenhamos formação inicial e continuada da magistratura brasileira, acrescendo aos currículos das escolas judiciais os temas que sejam relacionados à igualdade de gênero, mas também ao julgamento com perspectiva de gênero. E ao apontarem essa necessidade e esse caminho, trazem para o CNJ demandas buscando reproduzir o que foi, por exemplo, adotado no México com esse protocolo. Asseveram que, já existindo protocolo para julgar com perspectiva de gênero, e que esse protocolo, tendo sido estabelecido para atender os problemas detectados e as medidas de reparação que foram, lá no caso do México, determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 3 casos que eu disse são emblemáticos, já existindo também conclusões do 2º Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030, que traz o ODS número 5 da igualdade de gênero, que já existindo os dados da pesquisa do CNJ sobre como a magistratura é predominantemente masculina e branca, já existindo a preocupação com relação à gravidade do quadro quando tratamos de participação feminina e também da questão da raça da mulher negra na magistratura, da população negra na magistratura. Diante disso tudo, nós temos um questionamento que foi acolhido pelo CNJ e agora vem sendo objeto de debates para novas normativas. Nós temos um questionamento sobre se é necessária uma tomada de consciência para que magistrados e magistradas, servidores e servidoras discutam o tema e o façam de forma associada a essa perspectiva de gênero. Isso significa alterar parâmetros para os julgamentos, de modo a aguçar a percepção de quem julga, de quem conduz esses processos, para que eles, então, e elas possam avaliar se as lentes
que são do interesse da igualdade e do fim da discriminação, são as lentes da indiferença ou são as lentes do interesse da escuta da mulher e da realidade que permeia esse quadro estrutural de desigualdades? O que não replicar em julgamentos estereotipados? Julgar com perspectiva de gênero é não julgar com revitimização, é colher a prova de uma maneira especial para quem está ali buscando a justiça. De uma maneira que não seja mais discriminatória, que não seja a de reproduzir esses quadros. E, portanto, de não ser um sistema de justiça que transforma. Nós temos diversas discussões sobre a forma. O fato é que agora, muito recentemente, e não sem razão, eu quis cumprimentar a conselheira Maria Cristiana Ziova pelo trabalho que desempenha à frente da comissão permanente que ela preside. Nós tivemos na sessão plenária do dia 6 de outubro, e eu já caminho para a minha conclusão, a importante aprovação de uma recomendação que já dispõe sobre a capacitação de magistradas e magistrados para atuar em varas ou juizados que detenham competência para a aplicação da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Um avanço. Nós temos, nos considerandos da normativa, todo esse rol de normativas internacionais e nacionais sendo lembradas. A recomendação, ela é enxuta e ela é direta. Ela recomenda aos tribunais de justiça que promovam, no prazo máximo de 120 dias, a capacitação em direitos fundamentais, desde uma perspectiva de gênero, de todos os juízes e juízas atualmente em exercício em juizados ou varas que detenham competência para aplicar a Lei Maria da Penha. Eu quero crer que nós devemos aqui, juntas e juntos, celebrar mais esse passo. Começar a pautar fortemente a questão dos julgamentos com perspectiva de gênero. A questão de que nós não temos Estado democrático de direito e uma justiça transformadora sem direitos humanos. Não temos com esse quadro de violência e não temos com a perpetuação de discriminação. Eu agradeço demais o convite. Acredito nas mudanças, nos avanços, mas também na nossa necessária atuação coesa e forte. Parabéns à organização do 12º Fonavide, que os frutos sejam muitos, e estou aqui à disposição para os nossos debates. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivana. Viram como ela é veemente? Não é veemente mesmo, Mageli? Gente, nós já estamos com o nosso horário adiantado, então eu acho que o Marcos não conseguiu entrar ainda, né? Eu vou passar a palavra para a doutora Helena, minha querida Helena. A palavra é sua, Helena. Obrigada, querida conselheira. A recíproca é totalmente verdadeira. Boa noite, Mageli. Boa noite, conselheira Ivana. Boa noite a todos e todas. Antes de iniciar minha fala, eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando mais um projeto da Coordenadoria da Mulher. E eu queria dizer, conselheira Ivana, que nós celebramos com a senhora também todos esses avanços. A resolução 255 é muito importante e nós vamos trabalhar para que ela alcance todos os tribunais do país.
Nós celebramos a atuação das duas conselheiras aqui presentes essa noite. Muito obrigada. Eu vou pedir, então, para o pessoal do cerimonial passar os slides que eu preparei. Vai ser bem breve. Como são bastante dados, a gente optou por fazer em forma de slide. Pode passar o primeiro. Então, rapidamente, o projeto Protetivas Online, ele surgiu da necessidade de atender as vítimas de violência doméstica e familiar durante o período da pandemia. Porque nós observamos, estávamos monitorando, e logo no início da pandemia, em março desse ano, nós monitoramos uma pequena queda nos pedidos de medidas protetivas aqui em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Foi quando, então, a doutora Jaqueline Machado, a titular da terceira vara de violência doméstica, tem competência exclusiva para as medidas protetivas de urgência. A Jaqueline me procurou e propondo que nós fizéssemos, que nós instituíssemos esse projeto Protetivas Online. Entramos em contato com a tecnologia de informação e foi desenvolvido, então, esse sistema dentro do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Então, ele não é um aplicativo, ele é acessado na página do Tribunal de Justiça. Então, qual que é o objetivo desse nosso projeto? É facilitar o acesso das mulheres em situação de violência doméstica, sobretudo as mulheres que são vulneráveis socioeconomicamente, principalmente nesse momento de pandemia e distanciamento social. Atende de forma simples e célere os pedidos de medidas protetivas. Eu falo que é bastante simples porque, além do formulário ser intuitivo, a doutora Jaqueline, eu, assim como vários colegas, entendemos que as medidas protetivas de urgência são autônomas em relação aos crimes, aos crimes de violência doméstica. Então, nós optamos por analisar e conceder as medidas de protetiva, independentemente da lavratura de BO. Então, isso facilita bastante o atendimento a essas mulheres. Além disso, a gente busca garantir que o maior número possível de mulheres tenham acesso ao judiciário e as medidas protetivas estabelecidas na Lei 11.340. Pode passar, por favor. O nosso projeto ele tem fundamento na Lei 14.022, de 2020, e tem fundamento também na Recomendação 67, do Conselho Nacional de Justiça, que são 2 atos normativos que tratam do atendimento às vítimas de violência doméstica durante o período de pandemia, de forma que o Poder Judiciário facilite o acesso dessas vítimas aos meios de auxílio e atendimento. Pode passar, por favor. O projeto foi implementado dia 8 de julho de 2020. Dia 14 de julho, nós recebemos, então, o primeiro pedido. Até hoje, já foram 286 requerimentos de medidas protetivas. Até 19 de outubro, foram analisados na terceira vara 286 pedidos de medidas protetivas. Para vocês terem uma ideia, no mesmo período, nesse período de 8 de julho a 19 de outubro, em Campo Grande foram analisados 1.453 pedidos dessa natureza. Então, o Protetivas Online já responde por quase 20% dos pedidos de medidas protetivas em Campo Grande. 19,6% dos pedidos foram feitos por essa ferramenta. Logo no início da implementação, nós recebemos muitos pedidos de outros estados. As vítimas inicialmente marcavam que moravam em Campo Grande e lá na descrição nós concluíamos que elas eram de outros estados da federação. Então, é o que até a Jaqueline já mencionou numa outra oportunidade, daí nós vemos a necessidade realmente, como citou a conselheira Machana, de nós estendermos esse projeto a todo o Brasil, porque existe uma verdadeira demanda nesse sentido. O principal motivo pelo qual as mulheres se valem do sistema é a dificuldade econômica.
Muitas relatam que não tem dinheiro para o passe, né, para o vale transporte, não tem como levar os filhos com ela, não tem como deixar os filhos com alguém e se deslocar até lá, não tem dinheiro para isso. O que fica bem claro nesse projeto Protetivas Online é o protagonismo que é dado às mulheres, porque como a Jaqueline fala, né, quando ela lê os pedidos, ela verifica que as mulheres oferecem relatos claros e bem detalhados, elas preenchem o formulário de forma firme, né, e com as palavras delas, e dá maior segurança na análise dos pedidos. Pode passar, por favor. Então, o formulário atualmente é uma versão simplificada do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, do formulário implementado pela Resolução número 5, Resolução Conjunta número 5, né? E ele é adotado para facilitar o preenchimento pelas mulheres, ao solicitarem as medidas protetivas. Atualmente ele conta com 56 questões que visam identificação de fatores de risco. E nem todas essas questões têm preenchimento obrigatório. Pode passar, por favor? Eu vou passar rapidamente a análise dos dados para vocês terem uma ideia como o formulário, como o nosso formulário disponibilizado no site do tribunal para a realização desse pedido, ele é bem completo. Não estão todos aqui, mas a gente separou o que a gente entende mais importantes para esse momento. Pode passar, por favor? Nesse primeiro gráfico, nós trouxemos as vítimas identificam, né, a cor com qual elas se identificam, a maioria parda e preta, a maioria tem filhos com o agressor, né? Então é um fator de risco de manutenção no relacionamento violento, né? Nós sabemos. Pode passar, por favor. A maioria das mulheres que acessaram essa ferramenta, 177 delas, correspondem à faixa etária entre os 20 e os 39 anos, ou seja, elas têm maior familiaridade com as ferramentas tecnológicas. A mulher mais jovem tinha 16 anos e a mais velha tinha 74 anos e se valeu dessa ferramenta. As demais correspondem às demais faixas etárias, as 109. Pode passar. O principal motivo, então, como eu já adiantei, delas não se valerem da Casa da Mulher Brasileira, da primeira Casa da Mulher Brasileira, é porque 60% não tem condições de se deslocar até lá. Pode passar, por favor. Nós fizemos, dentro dessa parte socioeconômica, nós fizemos essa pergunta relacionada a residir em bairro, comunidade, área rural ou local de risco de violência, já que é um fator, né, para que a mulher seja mais vulnerável, mais propícia a ser vítima de violência doméstica, e 30 responderam que sim, que vivem numa área dessas. Pode passar, por favor. Aqui, quanto à dependência econômica, 212, em relação a 27, afirmaram que não dependem financeiramente do marido, ou do companheiro, ou do ex-companheiro. Pode passar, por favor. Em relação a quem é o agressor, né, a grande maioria informa que é alguém que tem um relacionamento íntimo, né, companheiro, namorado ou ex-namorado. E a grande maioria informa que eles não têm, ficou um pouquinho ruim, né, o gráfico, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas a grande maioria não tem acesso à arma de fogo. Pode passar, por favor. 78%, então, as mulheres indicaram que quase 80% desses agressores faz uso de álcool, de drogas, né? É o que contribui para a escalada de violência ou a reincidência. Pode passar. No contexto da violência, a gente pergunta se já formulou algum pedido de medida protetiva ou já registrou uma ocorrência policial. 40% das mulheres que responderam disseram que sim, que já haviam feito algum registro nesse sentido ou pedido medida protetiva, e 60% quase disse que não. Sobre o descumprimento de medida protetiva anteriormente concedida,
20% disseram que houve um descumprimento de uma medida protetiva anteriormente concedida. Pode passar, por favor? Quando nós perguntamos sobre o tipo de agressões físicas, né, que 215 mulheres responderam sobre o tipo da agressão que sofreram, sendo que 11 delas, necessitaram de atendimento médico ou internação após alguma dessas agressões. Pode passar, por favor? Quanto ao comportamento do agressor, né, sobre esses comportamentos de controle excessivo, de ciúmes, apenas 8 mulheres relataram que não foram vítimas de nenhum desses comportamentos. Proibir você de visitar familiar, se você não for minha, não vai ser de mais de ninguém. Então, só 8 mulheres não responderam a essa indagação, sendo que nós sabemos, aqui no Mato Grosso do Sul, 60% dos feminicídios ocorridos ano passado se deram por ciúmes ou comportamento controlador do agressor. Aí existe também uma pergunta quanto à violência sexual. 14 mulheres das 65 que responderam disseram já ter sido vítimas de violência sexual. Pode passar, por favor? Quanto agora, fizemos questões específicas para o período da pandemia, né? Apenas 8,9% estavam isoladas com o agressor, e fizemos uma pesquisa, uma pergunta específica sobre o agressor estar se cuidando em relação ao coronavírus e colocando a mulher ou os filhos em risco. E das 161 mulheres que responderam essa pergunta, 109 responderam que sim, que existe esse comportamento que pode se traduzir em violência psicológica, e como bem disse o professor José Raimundo na palestra de ontem, né, constitui uma nuance nova da pandemia e mais uma violência que as mulheres têm sido vítimas nesse período de pandemia. Pode passar, por favor? Já encaminhando para o final, então, como eu falei, o projeto é um projeto piloto. Ele tem um prazo de 180 dias, desde a data que ele foi implementado. Nós estamos caminhando para o final desse prazo, e aí vai ser, então, apresentado para o presidente, para o desembargador Pascoal, o nosso relatório final. Nós já conversamos antecipadamente e nós entendemos que, possivelmente, vai ser sugerido para que o projeto seja estendido para o período pós-pandemia e que também haja uma extensão para todas as comarcas do nosso estado. Só para finalizar a minha fala, a gente sempre se pergunta, né, não, mas por que um acesso online, né, se nem todas as mulheres vítimas têm acesso à internet? Hoje eu fiz uma pesquisa no site G1, tem a seguinte informação, que 74% dos lares brasileiros já contam com internet. E nas classes D e E, esse percentual chega a 57%. Na área rural, o percentual da população com acesso à internet chega a 53%. Então, nós acreditamos sim que é uma ferramenta útil, né? Esse acesso através do site do Tribunal de Justiça, sem necessidade de aplicativo, sem necessidade de demandar muito tempo da mulher, porque nós vamos conseguir alcançar também não só a população rural, como também a classe D e E. Tá? É isso, e só para finalizar mesmo agora, no final, o Protetivas Online foi ao encontro das diretrizes ONU Mulheres, as diretrizes que foram publicadas para o período de pandemia, para a prevenção e combate à violência doméstica, violência de gênero contra meninas e mulheres para o período da pandemia. Era isso, eu gostaria então mais uma vez de agradecer a oportunidade e saudar a todos e todas. Eu particularmente, eu sou muito fã desse projeto. E o fato desse projeto atingir as mulheres no campo, né, isso para mim é muito importante, porque algumas delas estão completamente isoladas, né, sofrendo inúmeras violências, enfim, completamente isoladas. Então, eu sou fã. E eu gostaria de pedir
Helena, que depois esse relatório circunstanciado no final do projeto, se você também puder encaminhar para mim, eu ia ficar muito feliz, realmente. Tá bem? Com certeza. Obrigada. Parabéns, esse projeto é maravilhoso. Obrigada. Exatamente. Conselheira, deixa eu contribuir aqui um pouquinho, trazendo já a manifestação assim dos nossos espectadores, né, que estão participando aqui do nosso encontro, onde realmente muitos elogios têm aparecido aqui, especialmente em relação a esses dados, né, porque justamente é muito importante nós termos esses dados, porque são eles que vão nos auxiliar na construção e na qualificação dos instrumentos, inclusive do nosso formulário nacional de avaliação de risco, né? Então, acho que é muito importante, parabenizo, e então já trago aqui a fala, né, as contribuições de quem está nos assistindo. Parabéns, Helena, parabéns, Mato Grosso do Sul. Helena, você me desculpe, mas eu esqueci de te apresentar, de trazer seu currículo tão vasto, tão bonito, né? Mas, enfim, ela é uma juíza dedicadíssima, linda, do Mato Grosso do Sul, enfim, que atua nessa área específica, né, da violência doméstica e familiar, e é a atual coordenadora da Coordenadoria Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Majelle, o doutor Marcos, ele conseguiu entrar? Ele conseguiu acesso? Não, conselheira, infelizmente ele não conseguiu, mas ele gravou um vídeo para a gente e aí a equipe vai conseguir compartilhar conosco então, esse vídeo que ele gravou. Tá? Enquanto isso, ele está mandando o vídeo, enquanto isso a gente pode falar um pouquinho, Helena, se tu quiseres complementar com alguma outra informação que tu achares interessante, desses dados que vocês obtiveram, até das questões técnicas, se foi fácil, por exemplo, da TI construir esse trabalho, porque, na verdade, acho que uma grande dificuldade que nós encontramos sempre nos tribunais é essa questão, né, com a informática. Né? Sempre nos diz, mas é muito difícil construir essa ferramenta. Né? Vocês tiveram dificuldade? Quanto tempo, mais ou menos, demoraram na elaboração dessa parte de informática? Eu acredito que foram acredito que uns 60 dias até que nós conseguíssemos que saísse do papel, né? Não é um formulário tão difícil, ele é bastante intuitivo, né? E uma questão que nós observamos logo no início foi como evitar que pedidos de outro estado chegasse para a gente, né? Então já aí foi criada logo uma ferramenta que bloqueia esse acesso até de outras cidades dentro de Mato Grosso do Sul por enquanto, né? Para fazer os encaminhamentos corretos. Esses pedidos que chegaram de outras cidades que a Jaqueline recebeu, ela encaminhou para os colegas, claro, não temos atribuição para julgá-los, né? Foram encaminhados. Nós deixamos bem claro, Majelle, que os pedidos de urgência, eles têm que ser atendidos, a vítima tem que ser atendida através do 190, né? E que esses pedidos vão ser analisados durante o expediente. Durante o plantão não existe análise, então eles são encaminhados e são lidos pelos servidores durante o período de expediente comum, né? E é bastante interessante, porque aqui em Mato Grosso do Sul, nós não temos o boletim de ocorrência online. Aqui funciona como o 180. A vítima entra no site da Polícia Civil, relata o que está acontecendo e em um momento posterior a polícia entra em contato com a vítima. Então, foi uma ferramenta célere, né? Com as próprias palavras, rapidamente ela consegue narrar o que está acontecendo e de forma célere também é analisado. Então, é uma ferramenta que está tendo bastante sucesso. Sim, e esse formulário, então, que ela responde, quem é que recebe esse formulário? É na própria vara, na Casa da Mulher Brasileira,
ou é a coordenadoria, ou foi montada uma equipe específica para isso? Quem recebe o formulário é a equipe da terceira vara. É a equipe da vara que tem atribuição para analisar esses pedidos, que é a terceira vara que fica lá na Casa da Mulher Brasileira. Não passa pela coordenadoria. Pela coordenadoria passou todo o apoio técnico, a questão administrativa dentro do tribunal, né? Mas a questão no dia a dia, logística, fica todo com a vara. Vamos ver aqui. Espetacular. Vocês estão de parabéns, porque é espetacular. Eu me surpreendi quando eu... É que, na verdade, assim, ó, o projeto é tão espetacular que a gente não está recebendo perguntas, Helena, a gente está só recebendo elogios aqui, né, dizendo que a redução dos números de medidas protetivas é um dado comum internacional durante a pandemia do novo coronavírus, né, e que, por isso, essa ferramenta auxilia essas mulheres que não têm como sair de casa, né, a fazer esse pedido, e que o projeto Protetivas Online é muito louvável. Parabéns aos idealizadores. Eu me surpreendi... Perdão, Mageli. Eu me surpreendi quando eu pedi os números, eu me surpreendi com o alcance que ele já teve. Quase 20%. É bastante significativo, né? Para o pouco tempo dele, a gente não fez tanta propaganda assim, divulgamos, a divulgação foi bem simples, dentro do site do tribunal e das redes sociais do Tribunal de Justiça. Então, nós nos surpreendemos com essa procura, né? Eu sou suspeita, né? Eu acho uma ferramenta incrível. Eu acho que esses dados que nós trazemos vão ao encontro do que foi tratado aqui nas oficinas do formulário de risco. Nós conseguimos avaliar porque realmente as mulheres acabam ficando num relacionamento dentro do ciclo da violência, né? Isso aí vai ao encontro do que a gente tem lá na base, né? A gente tem a resposta numérica, na prática, toda aquela questão doutrinária lá na base, né? Eu achei bem interessante. Ok. Helena, a gente tem uma pergunta aqui da Graziela de Souza, onde ela diz que gostaria de saber se houve uma diminuição da solicitação de medidas protetivas através das DEANs, agora nesse período da pandemia. Se vocês têm esse dado ou ainda não conseguiram coletá-lo. No estado de Mato Grosso do Sul, logo no início houve uma leve redução, depois estabilizou. Mas houve sim, logo no início da pandemia. Em Mato Grosso do Sul, por 2 semanas, aqui em Campo Grande, por 2 semanas o transporte público ficou suspenso. E isso impactou diretamente os pedidos de medidas protetivas lá na Casa da Mulher Brasileira. Bem, nós temos mais comentários aqui. Projeto muito importante para prevenir e barrar a violência. Parabéns, Helena. E aí é o seguinte, então, evento nota 10 com excelentes ideias, obrigada ao Fonavid. E nós estamos aqui, então, com 290 pessoas conectadas nos assistindo, né? Um abraço muito especial, virtual a cada uma delas. Né? Bem, então, nós temos ainda alguns minutinhos, né, Helena? Não sei se as conselheiras também gostariam de fazer alguma pergunta, alguma consideração, porque o doutor Marcos, ele não está conseguindo enviar o vídeo agora, então esse vídeo com a mensagem dele, que ele justamente ia falar sobre a aplicabilidade da justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, esse vídeo então ficará disponível então na nossa plataforma e depois no YouTube, conforme as orientações que a gente já vem recebendo aqui da organização do evento, tá? Vamos ver mais aqui. Pois não. Eu só queria dizer, para finalizar, que todo o material, toda a questão burocrática, desde o primeiro ofício, está disponível. A coordenadoria pode disponibilizar isso para os outros tribunais que tiverem interesse em replicar o projeto e eles vão poder verificar que realmente é uma coisa bem simples,
e pode se tornar realidade. Sim, então até seria interessante, né, Helena, que fosse compartilhado já aqui na plataforma, que aí até amanhã os colegas interessados já podem ter acesso a esse material, né? Então, uma última pergunta, Helena, que eu vou ler aqui, né, de quem está participando, e depois abro espaço ali para as conselheiras fazerem as considerações finais. Nas comarcas em que existem mais de uma vara com igual competência para análise das medidas protetivas, como podem ser distribuídas as medidas online, sem que haja ofensa ao juiz natural e não passe pela distribuição para sorteio? Essa é uma questão que nós vamos enfrentar num segundo momento, porque como esse projeto é piloto, a princípio vai só para a doutora Jaqueline, que tem a competência exclusiva em Campo Grande. Aí teria que sim ser pensado, né, numa forma de distribuição igualitária, etc. E realmente eu não sei como funcionaria. Sim, mas é uma excelente indagação. Cada realidade, né, fazer a adaptação. Formidável, então. 300 conectados, gente, agora. Temos 300 pessoas nos assistindo. Então, conselheira Maria Cristiana, vou passar para a senhora para fazer as considerações finais, mas antes eu gostaria aqui de lembrar aqui um trecho da fala da conselheira Ivana, que me tocou muito, que é justamente quando ela disse que o nosso propósito, então, como magistrados e magistradas, deve ser justamente a entrega daquela justiça que transforma. Né? E aí, então, conselheira Ivana, conselheira Maria Cristiana, é justamente isso que o Fonavide, ao longo desses 12 anos, né, vem trabalhando, vem conversando e vem construindo. Né? E justamente conseguimos agora, com essa resolução a respeito da capacitação de todos os juízes que trabalham com a temática da violência doméstica, instigar e sensibilizar cada vez mais os tribunais para a importância disso, né? E nós queremos mais, né, conselheira Maria Cristiana? Nós queremos avançar não só na questão da capacitação daqueles juízes que trabalham nas varas de violência doméstica, né? Nós queremos avançar na capacitação daqueles magistrados e magistradas que atuam nos serviços de plantão, que atuam nas audiências de custódia, né, porque isso é muito importante. Esse olhar, ele não faz parte de forma exclusiva do juiz da violência doméstica. Ele permeia toda a jurisdição, em qualquer espaço em que a gente esteja ocupando e jurisdicionando, né, para que, de fato, a gente entregue para a sociedade uma jurisdição, uma justiça que transforma. Marielle, é isso mesmo. Eu nem ia falar nada, viu, Marielle, a respeito dessa capacitação dos juízes aí que atuam nos plantões e com a custódia, né? As audiências de custódia, mas ela já está no meu radar, né? Essa capacitação, nós já conversamos a respeito, essa capacitação é muito importante. E para não tomar muito o tempo que nós estamos aqui já finalizando o nosso painel, eu queria dizer para vocês que esse período de trabalho com essa temática no CNJ, isso me despertou para muitas coisas. E, principalmente, aumentou a admiração que eu tenho por todas as juízas e juízes que atuam com essa temática. Eu digo isso de coração, porque é evidente, eu não preciso bajular ninguém, né? Eu sou muito franca, quem trabalha comigo sabe como eu sou, muito prática, muito franca, muito objetiva. Eu admiro demais vocês. E justamente por admirar o trabalho de vocês, é que eu me propus a assumir essa pauta no CNJ, para poder ajudar naquilo que eu puder. E também porque eu tenho certeza que essa entrega de justiça que transforma, como a Ivana falou, vocês já fazem.
vocês já fazem diuturnamente. Então, eu deixo aqui para todas vocês, todos os juízes e juízas que atuam nas varas de violência doméstica, o meu muito obrigada, porque vocês são pessoas especiais, vocacionadas, né? Pessoas de uma sensibilidade muito grande. Quem me dera, né, ser assim também. Eu agradeço demais a homenagem que vocês fizeram para mim, que me deixou muito emocionada. Eu gostei demais. Já recebi os presentes em casa, viu, Helena? Muito obrigada. A Jaqueline, o pessoal do Fonavide, muito obrigada. Eu vou passar para a Ivana e vou deixar para a Ivana fazer as considerações finais e, como ela é sempre muito veemente, né, ela vai encerrar aí a nossa fala com essa maestria de sempre. Muito obrigada, meninas e meninos. Olha, encerrar depois de essa recarga de ânimo me exige, no mínimo, deixar uma mensagem de reconhecimento ao trabalho da magistratura que tem esse compromisso e que já na 12ª edição do Fonavide ainda consegue trazer projetos renovados, como foi esse, trazido pela doutora Helena, e que podem alcançar ainda mais mulheres que estão clamando por esse auxílio. Eu não vou encerrar com palavras minhas. Gosto muito de um texto do magistrado francês Oswald Baudot, que se chama Arenga aos Magistrados que Estreiam. E sobre o que falamos aqui, de um sistema mais eficaz, da justiça que transforma, disse ele, a magistrados e magistradas que estreavam: tudo o que fizerdes de bom será um acréscimo. Gosteis ou não, tendes um papel social a desempenhar. Sois assistentes sociais. Vossa decisão não termina numa folha de papel. Ela corta na carne viva. Não fecheis vossos corações ao sofrimento, nem vossos ouvidos ao clamor. É um chamamento. Eu acho que nós estamos aqui nesse ato em resposta a esse chamamento de clamor, de muita dor e de muita desigualdade. E vamos, juntas e juntos, confiar que nós operamos o direito com essas convicções, com a mão estendida e com compromisso. Isso. Parabéns, Mageli, em nome de todos do Fonavide, minha querida colega Maria Cristiana Ziova e doutora Helena. Muito obrigada. E aos 300 participantes... 301 agora. Essa vai ser uma. Nossos agradecimentos, não é? Aqui nós tivemos uma onda forte de união e de determinação. Muito obrigada. Gratidão, gente, a todos. Foi lindo, né? Foi, acho que um momento muito especial aqui do nosso Fonavide, poder contar com essas falas brilhantes, né? E que nos enche realmente, assim, de energia, né? É isso que a gente precisa, não esmorecer nunca, né? E ter sempre em mente, né, que a gente
tem que prestar essa jurisdição aí que transforma. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada, conselheira Ivana. E também um agradecimento muito especial à conselheira Maria Cristiana, né, por tudo que ela tem contribuído, né, não só ela, mas os conselheiros que a acompanham na construção dessa política judiciária nacional de prevenção e combate à violência contra a mulher. Então, tenhamos todos uma boa noite, né? Vamos seguir, temos uma programação aqui na sequência, ficam todos convidados a participar. Então, uma boa noite a todos e todas, e desejando, claro, saúde para nós e para todos os nossos familiares, para o mundo, né? Já que a gente está aqui nessa troca de energias, que a nossa energia chegue em todos os cantos do mundo, levando essa ânsia de saúde. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada a todas as convidadas deste painel. Em instantes, daremos início à segunda palestra da noite. Aguardem mais um pouco que logo voltaremos.